O Salmo 119, verso 71, ele diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nesse versículo, o salmista, ele fala algo que nos surpreende e que nos faz, então, pensar a respeito da benignidade ou daquilo que o sofrimento e a aflição nos faz bem. Geralmente nós, quando passamos por algum momento de sofrimento, de dor, de perda, de tristeza, de lamento, nós geralmente olhamos para essas coisas como sendo sempre algo ruim. Mas a Bíblia, ela nos leva a ter uma perspectiva diferente, a ter um olhar diferente sobre as situações. Nós não podemos olhar de modo míope, de modo limitado, a dor apenas como um problema psicológico ou sensitivo. Nós precisamos sempre olhar a dor como tendo um significado moral muito além, muito transcendente à nossa experiência comum. É por isso que o salmista, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 19, embora a Septuaginta sugira que seja Esdras ou Neemias, mas nós sabemos que o Salmo 71 é chamado de Salmo órfão, ou seja, nós não temos certeza da sua autoria. E especificamente no verso 71, o autor ele nos leva a pensar algo que nos induz à correção quanto ao modo como nós vemos o sofrimento. É verdade que nós não gostamos da dor, tanto que preferimos muito a anestesia. É verdade que nós temos certa rejeição por qualquer situação que possa causar-nos pavor ou ameaçar-nos a autopreservação. Mas a Bíblia nos fala que é bom nós passarmos pela aflição em algumas situações, quando elas nos levam a aprender os decretos de Deus. Quando nós sofremos e o sofrimento, ela grava de modo profundo a palavra de Deus em nós. Por vezes nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus cuida de todas as coisas, nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Deus ele cuida de nós. Mas quando Deus usa o sofrimento e nos entrega a uma porção de dor, de ansiedade, de aflição, nós então podemos perceber de forma mais poderosa a mão do Senhor. Nós conseguimos perceber de modo mais soberano a presença dele em nós. Mas isso é necessário que ele nos abra os olhos, ele nos ilumine a mente e ele nos convença o coração pelo testemunho do Espírito que nos fala na palavra de Deus. E por isso, é necessário algumas coisas. Primeiro, que nós conheçamos a palavra de Deus. Se nós passarmos por qualquer sofrimento sem conhecer a palavra de Deus e o Deus que se revela na sua palavra, nós olharemos para o sofrimento, para a dor, pela aflição, apenas como sendo algo que é desprazeroso, como sendo algo sem sentido, como sendo algo que apenas oprime a nossa existência. Mas quando nós olhamos para o sofrimento a partir à luz das Escrituras, então nós conseguimos entender melhor o propósito de Deus em usar o sofrimento. Quando nós olhamos a Bíblia, por exemplo, e vemos as várias histórias e todos os heróis da fé, todos eles, sem exceção, foram provados pelo sofrimento. Todos eles, sem exceção, foram colocados debaixo de um fardo, de uma dificuldade, de provações. Todos eles, sem exceção, conheceram a dor. Obviamente, dentre todos eles, aquele que conheceu a dor na sua mais intensa forma foi o nosso Redentor Jesus. Ele experimentou não somente as intensas dores físicas na sua tortura, na sua crucificação, mas de uma forma infinitamente incomparável, quando a ira de Deus, condenando o nosso pecado, caiu sobre ele e ele no nosso lugar recebeu a condenação pelos nossos pecados. Cristo ali recebeu a dor, recebeu a ira, recebeu a condenação, todas as angústias do inferno vieram sobre a sua alma. E é por isso que em Cristo nós podemos ver que foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos.
A palavra de Deus, ela nos ensina esta verdade, de que Deus, ele nos ama. O sofrimento não é apenas um modo de entretenimento em que Deus, como sendo um sádico, alguém que sente prazer e é indiferente à nossa dor. Pelo contrário, Deus, ele sabe, Deus conhece o nosso sofrimento. Deus, ele sabe o que atormenta a nossa mente e Deus, ele cuida de nós. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, diz que Deus sabe que todas as coisas que nós necessitamos. Deus conhece as nossas preocupações, Deus conhece os pensamentos da nossa mente e Ele cuida de nós. A Bíblia nos fala de forma muito clara da providência, da misericórdia e da graça de um Deus sempre presente, de um Deus que em seu próprio nome diz que é Deus conosco. O Senhor Jesus, inclusive, nos prometeu, e todos nós que recebemos Jesus como Salvador, no momento da nossa salvação, no momento em que somos regenerados, isso ocorre por causa do selo do Espírito Santo que é colocado em nós. Nós somos batizados, somos portadores e passamos então no momento que recebemos o Espírito Santo em nós, nós passamos então a ter o Consolador em nós, que nunca se apartará. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, quando ele nos promete a respeito do discipulado e de nos tornar deles e de sermos selados com o batismo, a palavra de Deus diz no final do verso 20: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Nada pode ser maior do que o consolo do nosso Senhor. Por mais que vibre a dor em nós, por mais que angustie o nosso coração, o Senhor nos ensina, mesmo quando dormimos, que Ele cuida de nós. Certa vez, John Piper disse que o sono e o momento em que nós dormimos é uma das formas mais poderosas de Deus nos ensinar a sua providência. Porque é naquele momento em que nós estamos inconscientes, estamos totalmente desprotegidos, totalmente fragilizados, é que Deus, ele mostra o quanto Ele cuida de nós. E Ele nos protege em toda situação. E mesmo que Ele venha nos entregar a qualquer sofrimento, como Ele fez com Jó, ainda assim Ele nos consola. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, entendemos o propósito do Senhor, a soberania do Senhor, o cuidado do Senhor, nós podemos orar junto com o salmista que diz: "Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos." Que Deus nos abençoe, que nós possamos guardar no coração esta palavra, para que sempre que formos atribulados, sempre que estivermos perturbados por qualquer motivo, possamos lembrar: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.